Lucas capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 25. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, mesmo depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-lhe e deixaram-lhe semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto, e vendo-o compadeceu-se dele. E chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-se óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém? Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Nós estamos aqui reunidos nessa noite para ouvir falar de ti, para experimentarmos, Senhor, daquilo que só o Senhor pode nos ensinar. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Jesus nunca perdeu uma oportunidade. Todas as vezes que Ele era confrontado na palavra ou nas suas próprias atitudes, Ele sempre aproveitava aquela chance para dar de ensinar, para colocar ainda mais sobre a vida daquelas pessoas entendimento, não só sobre a lei, sobre as escrituras, mas principalmente sobre a instalação de um novo reino. Um reino do qual Deus já havia programado para vir à terra. Um reino governado pelo próprio Deus, que não passaria mais pela mão de homens, mas todo o governo estaria pautado nas suas escolhas e nas suas vontades. Você está aí? Não foi diferente dessa de Lucas capítulo 10. A Bíblia vai dizer para nós que o intérprete da lei, quem era o intérprete da lei? Um estudioso. Alguém que passava horas meditando nos pergaminhos, nas escrituras, nos segredos que contém entre uma palavra e outra. A escritura original é muito rica. E eles têm um jeito específico e especial de estudar as escrituras. Então eles descobrem segredos, profecias que ainda não se cumpriram através da leitura dessas escrituras. Então esse homem que tinha o hábito de ler a palavra, o homem que tinha tempo para fazê-lo, para perto de Jesus e pergunta para Jesus, está aí na sua Bíblia, verso 25. O que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz para ele assim: você não é o intérprete da lei? Aquele que estuda com diligência as escrituras sagradas, o que é que você interpreta? O que é que vem na sua cabeça? Então deixa claro que Jesus dá a oportunidade desse intérprete trazer
o seu pensamento, né? Desenvolver o seu pensamento. Aí ele responde para Jesus, olha aí, versículo 27. A isso lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a força e de todo o entendimento, e amarás o teu próximo. Então, a pergunta que eu quero fazer para você é: por que ele questiona Jesus a respeito da vida eterna? Se, como um bom intérprete da lei, ele sabia a resposta. Porque no início do versículo que nós lemos diz: para provar a Cristo, para testar Jesus. Então não foi uma pergunta para quem queria aprender. Foi uma pergunta maldosa, foi uma pergunta com o intuito de pegar uma falha doutrinária para questionar Cristo, para declarar publicamente que ele estava desonrando as Escrituras ou pregando coisas que ali não estavam. Você está aí? Então, não é porque ele não sabia, ele sabia a resposta, tanto sabia que ele respondeu. O que ele queria era ver se ele pegava Jesus. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: quando você vinha, ele já estava indo de volta. Então, observa. Aí Jesus responde para ele no versículo 28. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Jesus disse: se você sabe, está aí, pratica, e você vai ter como direito a vida eterna. Nós sabemos que toda essa história aconteceu, Jesus ainda estava sobre a terra, foi antes do sacrifício. Então, eles seguiam as leis de Moisés, eles seguiam a lei que Deus estabeleceu para dar ordem, né, sobre a vida das pessoas, sobre o povo. Então, Jesus disse para ele: se você sabe a resposta, amigo, pratica. Porque, deixa eu começar a pregar para você nessa noite, Deus não nos quer como grandes intérpretes da lei, se não aprendemos a sermos praticantes. Porque senão seremos questionadores da letra, mas não testemunhos da glória. Isso são coisas bem distintas. Deus nos chamou para carregarmos a glória dele. Por quê? Porque praticamos, não porque conhecemos. Fala para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: se você conhece, diga para ele: é muito bom. Diga animado, né? Me ajuda a pregar. Diga: é muito bom. Mas se você praticar, é melhor ainda. Você pegou? Diga amém. Então continua lendo comigo. Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Aí ele faz outra pergunta, para se fazer de bobo, como quem diz: eu estou querendo mesmo aprender com você. Quem é o próximo? Aí Jesus não responde mais de forma direta. Jesus traz uma parábola. O que era parábola? Histórias cotidianas. Histórias que aconteciam, né? E que eram de fácil interpretação e de fácil entendimento, porque ele usava de objetos, de lugares que eles estavam acostumados a viver. Aí Jesus diz assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Então entendo, o homem sai de Jerusalém. Primeiro eu vou contar a história do jeito que ela está aqui, depois eu entrego, né, o que realmente significa. Então ele sai de Jerusalém e vai descendo até Jericó. Uma caminhada não muito distante, no máximo 20 quilômetros. Então ele desce, sai de Jerusalém e vai em direção à cidade de Jericó. Nesse percurso, existiam muitos pedaços da estrada perigosos, né? Onde era um deserto, não tinha habitação, era só estrada e mato. Então foi numa dessas emboscadas que os salteadores ficavam, e ali se aproveitavam das vítimas, dos viajantes, né, que precisavam descer da cidade de Jerusalém, ou voltar para a sua cidade natal, ou ir exatamente para essas cidades que ficavam ao sul do mapa de Israel. Então eles se escondiam, aproveitavam esse pedaço da estrada que era mais deserto e perigoso para assaltar. Não foi diferente com essa parábola que Jesus contou. Esses salteadores se aproveitam desse homem, roubam tudo que ele tem, batem nele, ferem ele, ele fica cheio de feridas e o abandonam à beira do caminho. Continua lendo comigo. Versículo 31. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Então ela vai relatar que ele ficou caído no chão,
cheio de ferimentos, machucado, sem dinheiro, sem veste, só com a parte de baixo. E aí o sacerdote faz a mesma trajetória, está descendo pela mesma estrada, olha para aquele homem caído no chão e passa direto, sem mencionar parar ou sem mencionar ajudá-lo. Continua lendo comigo. 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou. Então depois do sacerdote veio o levita. O levita era aqueles que estavam disponíveis para todo o serviço do templo, né? E não só, a gente chama de levita o pessoal que está no altar tocando, mas a verdade é que o levita, ele trabalhava na preservação do templo, ele cuidava de todos os detalhes, para deixar tudo bonitinho, para que o culto acontecesse. Então esse homem responsável por isso, ele também passa pelo mesmo pedaço do caminho, também observa aquele homem caído no chão, ferido no chão, mas ele também faz de conta que não viu, que não observou. Continua lendo. 34. E chegando-se, 33. Certo samaritano que seguia seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se. Então vamos entender uma coisa. Existe uma grande rivalidade entre os samaritanos e os judeus. Isso começou principalmente depois da morte do rei Salomão, onde Israel foi dividido em 2 reinos, reino do norte e reino do sul. O reino do norte tinha como sede a Samaria, e o reino do sul como sede Jerusalém, e por conta disso eles disputavam templos, lugar de culto. Eles disputavam qual o lugar, né? Para os samaritanos, o Monte Gerizim era o monte sagrado. Para do reino do sul, de Jerusalém, era o Monte Moriá, o lugar do sacrifício, né? do Isaac com Abraão. Então essa rixa começou por conta disso, e muito mais se aprofundou nas questões religiosas. Então o judeu achava os samaritanos impuros, não próprios, hereges, porque pregavam doutrinas que eles mesmos criavam, e os samaritanos também automaticamente não praticavam das celebrações em Jerusalém, não tinham o hábito de subir a Jerusalém para cultuar a Deus, pelo entendimento que se eles ficassem em Gerizim, no Monte Gerizim, em Samaria, isso responderia, porque ali era o Monte Santo de Deus para eles. Você está aí? Diga amém. Então era de costume o judeu não se aproximar dos samaritanos, não ter relacionamento com os samaritanos, nem vice-versa. Por quê? Porque eles não queriam brigas religiosas, eles não queriam entrar em contenda. Jesus por muitas vezes falou aos discípulos: não entra para o caminho de Samaria, não entre, não se envolve com os samaritanos, porque ele sabia da resistência religiosa que existia entre esses 2 grupos. Você está aí? Mas observa que quando o samaritano passa e ele vê aquele homem caído no chão, a Bíblia diz, ele se compadece dele. Naquele momento o coração daquele samaritano é tocado para ajudar, independente se ele era judeu ou não, independente se ele era alguém que tinha rixas religiosas com ele ou não. Ele é tomado de um sentimento de compaixão, e ele, ao invés de passar ao largo, como fez o sacerdote e o levita, ele para observar exatamente como aquele homem estava. Continua lendo a Bíblia comigo. E aí diz assim, 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-lhe sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. Então ele pega aquele doente, passa o óleo e o vinho. O óleo é o azeite, muito utilizado para a cura de ferimentos, né? O vinho era usado para trazer força, trazer vigor. Então ele passou também sobre as feridas, mas deu para ele beber um pouco. Passa o óleo sobre as feridas, pega aquele homem no colo, põe ele sobre o seu animal, e montados ali, ele caminha aquele homem até a hospedaria mais perto. Continua lendo. 35. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastar a mais, eu te indenizarei quando voltar. Então ele chega à hospedaria, entrega aquele homem ao hospedeiro,
e diz para ele: olha, eu já cuidei das feridas, já dei vinho, mas quero que ele fique hospedado aqui até ele se recuperar. E vou deixar esse dinheiro, 2 denários, 2 moedas que representavam dias trabalhados, fica com você. E se na volta, porque eu vou passar aqui de volta, eu ficar te devendo alguma coisa, eu vou cumprir com aquilo que eu te devo. Eu só quero que você cuide desse homem com responsabilidade, carinho e amor. E a Bíblia diz para nós que essa foi a história que Jesus contou para aquele intérprete da lei. Só pela história em si, já dá para entender que Jesus queria forçá-lo a aprender que compaixão é algo que não pode se envolver com guerras religiosas. O amor ao próximo não pode ser limitado por condicional. Então, eu não posso amar o meu irmão porque ele é crente. Eu não posso amar o meu irmão porque ele é branco. Eu não posso amar o meu irmão porque ele entende o que eu falo. Esse amor, essa compaixão precisa ser independente de todas essas coisas. Ele precisa se manifestar vendo o ser humano como ser humano. Você está aí? Entendendo que independente do cargo que eu tenha ou do que eu seja, servir ao outro faz parte daquele que quer herdar a vida eterna. Porque eu não posso herdar uma vida eterna e passar a eternidade com alguém que manifesta amor, se eu não aprender amor com ele, se eu não aprender o verdadeiro sentido desse amor, que esse que governa sobre a eternidade tem. Então, para a gente começar a descortinar isso, que isso é a maior parábola, se fosse você anotava, é a maior parábola reveladora sobre a salvação, é essa, descrita por Jesus. Tudo o que aconteceu nessa palavra tem referência a despeito da salvação, desde Gênesis até Apocalipse. Se a gente pudesse resumir a obra de salvação de Deus sobre a terra, a gente ia dizer Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. Primeira coisa que eu preciso explicar para você, quando Jesus faz um teste com o escriba e ele diz: me diz você o que você precisa para fazer para herdar a vida eterna, o que esses anos todos de estudo trouxe para você como entendimento? Aí o intérprete da lei diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Depois ele diz assim: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o segredo está nessas 2 palavras, essas 2 frases que o próprio intérprete da lei entregou para Jesus. Sublinha na sua Bíblia o verbo amarás, tanto da primeira quanto da segunda frase. Lucas 10, verso 27. Amarás o Senhor teu Deus, e depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que, pastor, a resposta começa aí? Porque quando ele libera a lei, a palavra da lei, Jesus faz, muitas vezes, o bom professor faz com que você repita a resposta muitas vezes para você gravá-la. Hoje, nas técnicas mais modernas, os professores até inventam canções para que os alunos consigam lembrar fórmulas de química, né, de física, e não se esqueçam mais. Por quê? Porque é a forma de chamar a atenção. E quando Jesus põe ele, o intérprete da lei, para anunciar a própria lei, ele fala para ele mesmo ouvir. Você pegou? Ele fala para ele mesmo ouvir. E ele começa dizendo: amarás. E esse verbo não é pautado num amor terreno. A tradução desse verbo é: execute o ágape. Execute o ágape sobre o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Execute o ágape sobre o teu próximo, como você quer que executem o ágape sobre ti mesmo. O que é o amor ágape, pastor? É o amor perfeito, é o amor de 1 Coríntios capítulo 13.
É um amor que não arde em ciúmes. É um amor que não busca os seus próprios interesses. É um amor que tudo espera, que tudo crê, que tudo suporta. Então, quando aquele intérprete da lei declara: o que vai levar você a ter uma vida eterna? Ele diz: eu preciso manifestar o ágape ao meu Deus. Então ele estava dizendo: de todas as formas que eu puder, eu preciso amar o Senhor sem interesse, aprendendo a esperar, aprendendo a confiar, aprendendo que baseado nesse amor, eu não tenho ciúmes, eu não vou ceder por coisas carnais, porque eu estou dentro de um nível diferenciado de amor. Eu não posso entrar numa região onde o amor impera sobre a eternidade se eu não aprender a esse nível de amor, se eu não aprender o que significa esse nível de amor. Deus não pode te introduzir numa região que você não sabe viver aquilo que Ele é e aquilo que Ele prega. Então ele diz: ama o teu próximo, execute o ágape sobre aquele que você não tem parentesco. O que é isso, pastor? Ama sem interesse. Ele não tem nada para me dar. Então, executa o ágape. Porque a gente só executa o ágape quando a gente ama alguém que não pode retribuir o mesmo sobre nós. Não tem interesse, não tem barganhas. Eu não vou fazer não, porque ele é estranho, ele é uma pessoa esquisita. Não, amigo. É sobre essas pessoas que precisamos manifestar o ágape. É sem interesse, é sem pretensão alguma. É esperando, é confiando, é dando o melhor de si. O problema é que nós vivemos todas as outras linguagens do amor, menos o ágape. Nós vivemos o filos, que é a amizade, que é o relacionamento entre pessoas. Nós amamos o filos. Mas a gente diz: você é meu amigo? Então prova que você é meu amigo, porque no filos pode ter troca de interesse. Nós amamos debaixo do eros, que é o amor sensual, é o amor do homem e da mulher. E por muitas vezes debaixo desse amor eros também vivemos debaixo de cobranças. Eu não vou fazer não, porque você não faz comigo. Eu não vou dar não, porque você não cuida de mim. Você pegou, né? No eros negociamos. Se eu não sou amada, pastora, eu não consigo amar. Você está certíssimo, esse é o eros. Nunca será o ágape. Porque o ágape é uma via de uma mão só. Eu amo e acabou. Independente se você vai amar, independente se você vai entender, independente se você vai reagir, se você vai agradecer. Eu decidi amar o amor ágape de Deus. Jesus faz ele repetir, para ele provar das suas próprias palavras. E ele diz: então quem é meu próximo? Jesus diz: então eu vou te contar quem é o teu próximo. E ele começa a explicar a parábola, e ela tem 1 milhão de significados. Se você tem uma caneta, vai sublinhando as palavras que eu vou dizer e vou te dar o significado. Ele diz assim, versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem, diga comigo, certo homem, ele não dá nomes, ele não dá características. Ele diz: certo homem desce de Jerusalém para Jericó. Quando a gente começa a entender que esse texto é um texto que revela a missão da vida eterna, da salvação, da humanidade, a gente começa a entender que Jesus não está contando uma parábola, Jesus está contando uma história que aconteceu verdadeiramente. Quem foi o primeiro homem que saiu do lugar de segurança para ir para um lugar de guerra? Quem foi o primeiro homem na história que se sujeitou a abandonar o paraíso para entrar no mundo? Como era o nome dele? Adão. A palavra Adão significa humano, humanidade, e é traduzida, é um jogo de palavras. Então Jesus estava dizendo, certo homem, ele está contando a história. Observa que tudo vai ficar mais claro para você daqui para frente. Adão descia de Jerusalém para Jericó. Ele sai do paraíso, porque Jerusalém é o lugar do paraíso, e vai em direção a Jericó.
o lugar das guerras, das trevas, do mundo. Toda vez que você perceber alguém saindo do lugar que é determinado por Deus como paraíso, porque a boa, perfeita vontade de Deus para nós é o paraíso de Deus para nós. Saindo do paraíso, largando Jerusalém, para ir de encontro com Jericó, com as coisas dessa terra, ele já tomou a direção errada. Ele já saiu debaixo da verdade e do propósito que Deus tem para ele. Então olha Jesus contando a história de Adão. Adão abre mão do paraíso e vai de encontro ao mundo, à terra normal. Por quê? Porque ele pecou, porque ele transgrediu a lei, porque ele desobedeceu. Continua lendo o texto comigo. E veio a cair em mãos de salteadores. Quem é o ladrão? João capítulo 10, 10. Quem é o ladrão? O diabo veio para quê? Para matar, para roubar, para destruir. Foi exatamente o que aconteceu com esse homem. Quando ele sai de Jerusalém, ele larga o paraíso e vai em direção a Jericó, ao mundo, o lugar de guerra. O diabo o encontra. E quando o diabo o encontra, o diabo manifesta sobre ele aquilo que ele veio fazer sobre a terra. Primeira coisa, ele veio roubar, ele rouba aquele homem. Ele saqueia ele, ele fere ele destrói, porque seu princípio é roubar, matar e destruir. E deixa aquele homem caído, largado no chão. Assim estava a humanidade, nas mãos do diabo, sendo roubado, sendo saqueado, sendo ferido por ele, largado como se tivesse morto. Deus olhava do céu e via a humanidade descendo o tempo todo de Jerusalém para Jericó, porque o pecado se tornou atraente, e toda a humanidade foi se desligando, e as trevas começaram a governar sobre a terra. O diabo começou a imperar sobre a terra, destruindo, matando, operando aquilo que ele veio fazer. Você está aí? Continua lendo. Versículo 31. Casualmente descia um. Vamos ler junto. Casualmente descia um. O que o sacerdote representa? O que o sacerdote representa? A lei. Ele é o defensor da lei. Ele é aquele que professa. Ele é aquele que ensina. A responsabilidade dele, do sacerdote, é propagar a lei. Então olha o que Jesus está dizendo. A humanidade se perdeu, abandonou o paraíso em direção ao mundo. O diabo estragou. E aí chegou um momento onde a lei teve um encontro com a humanidade. O sacerdote representa a lei. Então anota aí, para você entender a história. A lei teve um encontro com a humanidade. E o que gerou desse encontro? O que gerou desse encontro? Nada. Por que, pastora? Porque a lei não tem autoridade para fazer o que só Deus pode fazer. A lei não tem estrutura, a lei é guia, a lei é ensinamento, a lei é doutrina, a lei é uma luz para você seguir, mas ela não salva pessoas. Os ritos religiosos não salvam. Lembra que o texto está falando de salvação, está falando de vida eterna, de chegar a um lugar junto com Deus na eternidade. Você está aí? Então ele diz, o sacerdote veio, olhou aquele homem caído no chão e passou direto. Ele não foi tocado para ajudá-lo. Por quê? Porque a lei pode até trazer luz, mas ela não tem poder de consertar. Só Deus conserta as pessoas. Só Deus faz a obra em homens. Sacerdotes são falhos. Sacerdotes buscam aperfeiçoamento na sua própria profissão, mas não tem habilidade de salvar. Homens não salvam homens, Deus salva homens, porque esse é o propósito da criação de todas as coisas. Então vou voltar para contar a historinha de novo. Adão saiu do paraíso e foi expulso de lá, e começou a viver no mundo, em contato com as coisas do mundo. O que aconteceu com ele? Foi tocado pelo mal. Ele foi ferido. A humanidade foi ferida.
se distanciaram de Deus por conta das suas feridas, dos seus pecados, dos seus machucados, permaneciam num estado semi-morto, porque só Deus pode dar vida. Até que a lei encontrou eles, a primeira etapa da história, a lei que Deus instituiu a Moisés no Monte Sinai, encontrou com os homens para dar ordem, para colocar a casa no lugar, mas a lei não tinha poder de salvação. Você alcançou? Continua lendo comigo. Versículo 32. Semelhantemente, um levita descia, porque aquele lugar, pelo mesmo lugar, e vendo também passou. Então, por que primeiro o sacerdote? Porque a lei veio primeiro. E depois da lei, o que veio? Os profetas, a profecia. É por isso que ele escolhe o levita para representá-los. E ele diz: a lei passou, viu, não conseguiu mudar. Os profetas vieram e agiram da mesma forma, porque eram homens usados por Deus, mas não tinham habilidade para salvar, não tinham habilidade e entendimento para poder operar debaixo desse amor glorioso. Então ele olha a humanidade, o Adão caído, ele olha o judeu representado na história de Jesus e passa batido. Foi assim que aconteceu com a história. A lei veio primeiro, depois vieram os profetas, e a humanidade foi salva, sim ou não? Não! Porque a lei não tem poder de salvar, as profecias não têm poder de salvar. Só um pode resgatar o homem e levá-lo de volta a Jerusalém. Continua lendo aí. Versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se. Aí Jesus escolhe um samaritano, o homem que tinha rixa com o povo dele, para representar a sua própria vida. Veio a lei, vieram os profetas, e agora chegou a graça. E a graça foi vista por eles como inimigo. Assim como os samaritanos eram para Israel, o povo que trazia discórdia, que era herege, que não entrava nos mesmos conceitos, assim os judeus viram Jesus. Eles olhavam para Jesus e diziam: seu herege, ele expulsa demônios pelo nome do Satanás. Nós não queremos acordo com ele. Esse homem é um perdido, ele não pode proclamar a lei. Ele blasfema contra o sábado, ele opera sinais no dia que Deus proibiu o homem de fazer coisas. Eles enxergavam Jesus como um inimigo religioso. Então, quando Jesus vai contar a parábola, ele diz: os samaritanos são seus inimigos religiosos. Eu sou o samaritano dessa história. Que apesar de conhecer a lei, que a lei sou eu, o verbo se fez carne. Apesar de conhecer toda a estrutura profética e de profecia, porque eu sou a voz dessa terra. Vocês não me reconheceram como eu sou. Vocês não me viram como eu sou. Vocês preferiram me enxergar como um inimigo do que enxergarem aquilo que existia dentro de mim. Vocês julgaram a religião, vocês julgaram a conduta, mas vocês não enxergaram quem eu era. E aí Jesus diz: o samaritano se compadeceu. Por quê? Porque nesse texto, o samaritano era o único que carregava dentro de si um amor ágape. O amor que não busca interesse. O amor que não serve por interesse. O amor que não dá porque quer algo em troca. Diferente da lei, que se você não obedecesse, você era condenado. Diferente das profecias, que se você não seguisse, você podia ser julgado. O samaritano chega para dizer: o amor que eu carrego não te julga. O amor que eu carrego está disponível para ter acesso a você e transformar a sua vida. Continua lendo comigo. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e... O óleo era o quê? Azeite.
Falei, o azeite usava para a cura das feridas. Então aquele que carrega o amor ágape, o samaritano na visão dos judeus, era aquele que carregava nas suas mãos, ele tinha disponível óleo para curar. Levanta a sua mão que eu vou profetizar na autoridade do nome de Jesus. O samaritano veio aqui nesse lugar essa noite para derramar óleo sobre toda a tua ferida. Toda a tua ferida, seja ela física ou emocional, tem azeite na botija do samaritano. Mas não tinha só azeite, tinha o que mais? Tinha vinho. E qual que era a propriedade do vinho, pastora? Trazer força, mudar as circunstâncias. Então o sacerdote na história tinha azeite para curar as feridas físicas e emocionais, e tinha vinho para trazer libertação sobre o espírito. Quando ele ministra o vinho, ele está dizendo: eu sou aquele que te cura e te liberto. Eu sou aquele que passo o bálsamo sobre você, mas eu também sou aquele que defino hoje e dou ordem hoje para o diabo não mais chegar até você, porque baseado, jorrado, mergulhado debaixo desse vinho, desse sangue poderoso do Cordeiro, você não pode mais viver caído, roubado, saqueado, porque o bom samaritano chegou para trazer uma nova história sobre a tua vida. Continua lendo aí. Ele diz, 34: e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando o óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio, quem que era o animal? Ah, eu já achei que você estava já viajando na maionese aí, gente. Quem que é o animal que leva Jesus até as pessoas para curar e libertar? Quem que é? O corpo de Cristo, a igreja móvel sobre a terra. É quando você diz para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. E em você vai levando, você leva, você chega na tua vizinhança e leva Jesus, porque só Ele você tem entendimento. Eu me coloco como um animalzinho de Cristo, do bom samaritano, mas é Ele que desce, é Ele que unge, é Ele que cura, é Ele que resgata o caído. Eu sou só aquele que transporta, eu sou só aquele que conduz e levo o bom samaritano aos doentes. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: que bom que você é um animalzinho que leva Jesus. Esse tem que ser o maior orgulho que nós temos. Pode vir, Jesus, porque eu quero te apresentar às pessoas. Eu quero te levar aos doentes, aos enfermos. Eu quero te levar aos caídos, aos prostrados. Vem, Jesus, porque você é o bom samaritano. Eu sou só o animalzinho que vou conduzi-lo, aleluia. Mas aí não para por aí. Olha o que ele diz. No dia seguinte, não, antes, 34. Chegando-se, pensou nos ferimentos, aplicando óleo e vinho. Colocou-os sobre o próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou. Então vamos contar a história de novo. A humanidade saiu do paraíso e foi para o mundo. O diabo tragou a humanidade, roubou, feriu, deixou como morto. A lei veio, mas não teve poder de gerar vida eterna. Os profetas vieram, também não tiveram poder nem autoridade para gerar vida sobre aquele homem. Então veio Jesus, movido de amor e de compaixão, porque Ele era o próprio Deus encarnado, o ágape sobre a terra. Ele ama a humanidade caída, ferida, prostrada. Unge a humanidade com óleo para curar suas enfermidades físicas e emocionais. Dá a ela o poder e a autoridade de ressuscitar, porque o sangue há poder. Quando Ele derrama o vinho, Ele está declarando: uma nova aliança está sendo estabelecida nesse momento. Você não vai estar mais caído, ferido, abatido, prostrado. Eu estou aqui e sou eu que vou te erguer nessa noite. Depois
Ele coloca novamente aquele homem caído sobre o seu animalzinho, que é a igreja móvel sobre a terra, aquela que vai conduzir Jesus a encontrar os feridos. Mas depois ele retira aquele homem do jumentinho, era um jumentinho, mas um cavalo, você escolhe o que você quiser, e leva ele para onde? Leva ele para onde? Para a hospedaria. O que é a hospedaria de Deus? É a igreja, amigo. Então entende de uma vez por todas, não tem essa história, eu sou de Deus, eu posso ficar fora da hospedaria. Não, todo mundo é tratado na hospedaria. É na hospedaria que Deus te traz para te tratar, para te curar, para acompanhar a sua vida. Pastora, mas eu fui alcançada. Eu sei. Deus montou num jumentinho aí. Quantos vieram para a igreja por conta de amigos? Levanta a mão. Aí, o teu jumentinho que te trouxe até aqui. Mas amigo, o jumentinho tem destino. Ele leva o caído para a hospedaria. Porque não adianta ganhar se você não for tratar. Não adianta você ministrar a palavra se você não vai curar das feridas e acompanhar o crescimento. Esse é papel da hospedaria. Então, nesse mundo moderno, 1 milhão de discursos nós ouvimos. Pastor, o Espírito Santo habita em mim. E eu não preciso da igreja física. Precisa sim, amigo. Precisa sim, porque um diamante só é lapidado quando ele está do lado de outro diamante. É o teu irmão que vai afinar você, é o teu irmão que vai te lapidar e te preparar. É nas diferenças, é na dificuldade de relacionamento que Deus vai derramar o ágape para te curar, que Deus vai dizer, ama mesmo, e deixa o resto para lá, perdoa. Fora da hospedaria, você vai ser só alguém que recebeu o óleo e vinho. Fora da hospedaria, tem cobertura sobre o teu machucado, mas não tem tratamento aqui, ó. Fora da hospedaria, ninguém aprende o que é o ágape. Nós temos uma geração muito mimada, que recebeu tudo de Deus de graça. E porque ela recebeu de graça, ela acha que ela não precisa pagar preço. Pastor, a salvação veio de graça, e louvado seja o nome de Jesus, senão ninguém entrava na vida eterna. Porque não somos merecedores de nada, somos vermezinhos de Jacó, pecadores. E nós cantamos aqui no louvor que somos preciosos, mais preciosos do que o ouro de Ofir. Deixa eu dizer uma coisa, isso só acontece quando nós somos aperfeiçoados na hospedaria. Porque até entrar na hospedaria você não vale nada. Seus valores estão invertidos, seus pensamentos estão muito mais pautados nas suas experiências mundanas do que na visão do Espírito. É na hospedaria que Deus começa a te lixar e te trabalhar. Você não é assim não, varão. Não é assim não que as coisas funcionam. Tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. Eu amo meus jumentinhos, porque eles encontram pessoas que eu jamais encontraria. Mas se você não vem para a hospedaria, você vai ser só um menino mimado, que lembra de Jesus quando o calo aperta, que lembra de Jesus quando a dor te consome. Mas quando você está na hospedaria, você adora na alegria ou na tristeza. Quando você está na hospedaria, você serve por gratidão, ou porque você serve mesmo com lágrimas nos olhos. Porque eu semeio com lágrimas, mas na hospedaria eu vou colher com alegria.
Vou terminar. Ele diz assim: no dia seguinte tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro. Agora, se você não acertar essa bagaceira, eu vou pedir demissão e vou embora. Vou te ajudar, hein? Professor dando cola. Se a hospedaria é a igreja, quem é o hospedeiro? O anjo da igreja, o pastor da igreja. O hospedeiro é o responsável pela hospedaria. Quem que é o responsável pela igreja? O anjo da igreja. Jesus diz para o anjo da igreja: está pago, hein? Eu já paguei para curar as enfermidades dele. Eu já paguei para que ele tenha vida. Está pago, hein, sacerdote? Está pago, hein, hospedeiro? Não tem que cobrar nada dele mais. Mas escuta, se eu ficar devendo, porque você fez além do que precisava fazer, se você acompanhou a lei, se você ajudou, ensinou a lei, eu não estou devendo a ele não, eu estou devendo a você, hospedeiro, e eu vou voltar para pagar você. Quando eu voltar, porque ele vai voltar, aleluia. Quando eu voltar, hospedeiro, eu tenho uma dívida de gratidão com você, porque você cuidou, você amou, você fez além do que eu te pedi. Eu venho para te dar galardão sobre a terra. Ele diz: vou deixar 2 denários aqui, mas se passar, na volta, nós vamos nos encontrar. E eu vou poder olhar nos teus olhos e dizer: muito obrigado. Eu não fico devendo nada para ninguém. É por isso que eu não tenho bons homens sobre a terra. Quando chegaram e disseram para Jesus: ô bom mestre, ele diz: por que me chamas de bom? Bom é meu Pai que está nos céus. Mas ele não era Deus, mas ele estava na terra. Então ele estava dizendo: por eu estar aqui, por eu estar habitando aqui nesse momento, eu não posso ser bom, sou terreno, sou humano. Bom é só um. Ninguém fica te devendo. Amigo, quando você serve ao Senhor, Ele mesmo faz questão de te pagar. Ah, porque eu servi 30 anos, se fez por amor a Jesus, Ele vem pagar. Porque Ele não fica devendo nada a homem nenhum. Ele traz honra, Ele traz galardão, Ele derrama azeite, Ele prospera, Ele paga, porque Ele não deve nada a ninguém. Fica de pé no seu lugar. Jesus, na parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10. Ele não estava julgando, entenda o que eu vou dizer. Ele não estava julgando a ausência do sacerdote, a ausência do levita no serviço. Ele estava comunicando, porque o papel da lei e o papel da profecia nunca foi salvar, mas dar direção. Tem coisas que nós podemos cobrar da lei, que a lei nunca vai exercer sobre nós, porque ela não tem esse papel. Assim como a profecia, assim como a vida dos profetas. Então entenda nessa noite, todo o processo, todo o propósito da salvação estava muito bem definida e terminaria sobre o bom samaritano. A pedra angular que os construtores rejeitaram, por não enxergarem nele a natureza do próprio Deus. Aprenda hoje, debaixo de Lucas capítulo 10, o sacerdote não vai parar. O levita não vai parar.
Porque são humanos. Quem é que vai parar, pastora? Sempre o bom samaritano. Aquele que tem poder de carregar sobre si o amor ágape, o azeite e o vinho. É Ele que para. É Ele que para curar. É Ele que para ministrar sobre você. É Ele que para fazer diferença na minha vida e na sua vida. Se nós entendêssemos isso verdadeiramente e levássemos isso para a nossa alma, você não sofria tanto por pessoas não te ajudarem no momento da sua dor, porque a gente cobra de homens o que só Jesus pode fazer por nós. Quando eu estava lá caído, roubado, destruído, ninguém veio me ajudar. Não espera do sacerdote, não espera do levita, clama pelo bom samaritano. O bom samaritano tem um animalzinho que vai conduzi-lo até você. O amigo, certamente, o sacerdote pode não ter chegado, o levita pode não ter chegado, mas o jumentinho chegou. Mas é no jumentinho, né? Talvez você não deu importância e valor às palavras que ele tinha para te dizer. Ele te apresentou o bom samaritano, mas era só um jumentinho, e por ser só um jumentinho, passou batido. E Deus está dizendo hoje, nessa noite: os meus jumentinhos estão sobre a terra, recolhendo os doentes para trazer para a hospedaria, porque é um tempo de avivamento, de cura e de restauração sobre a terra. E onde que você está no meio dessa história toda? Você é a humanidade que foi afastada do paraíso de Jerusalém para ir em direção ao mundo, e aí começaram a te acontecer todas as coisas ruins. E você ficou esperando ajuda. O bom samaritano veio a esse lugar essa noite para ser reconhecido como Ele é. Talvez Ele não vá agir como você acha que Ele vai agir, porque Ele fez isso muitas vezes com os fariseus. Eles esperavam que Ele fosse agir de um jeito e Ele agiu de outro. Ele não vai fazer do jeito que você quer, Ele vai fazer do jeito que é bom para você. E quando Ele se aproximar, para de ser besta, para de ser orgulhoso. Deixa Ele derramar óleo sobre as suas feridas. Deixa Ele curar você. E no momento da Bíblia Sagrada eu encontro um diálogo entre o caído e o bom samaritano. Porque na hora que Jesus se aproxima de nós para curar, não é hora de você ficar falando como que você caiu, como que você se machucou, que o sacerdote passou e não curou, que o levita passou e não curou. Fica quieto e recebe o óleo. Se Ele se apresentar, fica quieto e deixa Ele ministrar o óleo. Depois Ele vai ministrar um vinho para trazer vida e te libertar de todo grilhão, todo aquilo que te aprisiona. Desfrute desse momento de estar perto do bom samaritano.